Opa! Vai começar mais um Licitação em Movimento. E hoje, o episódio mais esperado de todos os tempos. Andrezão, quem é que tá vindo aí hoje conversar com a gente? Todo episódio é o mais esperado, né? Claro, já estamos aqui nessa nossa temporada, cada episódio é um mais legal que o outro. Hoje vamos ter, Andros, sabe quem? Ninguém mais, ninguém menos do que ele, Ronaldo Correia, um dos nomes mais expoentes da licitação do Brasil. Ele que hoje é concursado da Polícia Federal, e a gente conhece ele nas redes sociais como aí, Andros, como é que ele gosta de ser, como é que ele é envolvido nesse universo das contratações. Ele gosta de quê? De treta. Mas, Andrezão, antes de começar, temos que fazer o serviço de casa. Temos que fazer o serviço de casa, que é falar dos nossos patrocinadores. E o nosso primeiro patrocinador é a StartGov, Governança Inovadora, uma empresa que tem uma solução fantástica de planejamento das compras públicas. Também tem um excelente módulo também de gestão e fiscalização de contratos. Ele ajuda você, tem IA acoplada para te ajudar a fazer todos os artefatos necessários para você fazer um bom planejamento. Ele interliga com alguns portais de licitação também, ou seja, você não vai ter aquele trabalho de transportar os itens, ele conecta com portais. É uma solução fantástica, recomendo, procurem lá no @StartGov, falo com meu amigo Léo, que ele vai lá e vai lhe apresentar a solução para vocês. E o próximo patrocinador, Andrezão, diz aí, você, diga aí. Vamos lá, esse aí eu sou suspeito para falar, né, Anderson? Que é a SLA Negócios, uma empresa de treinamento que mais vem crescendo no Brasil. E aproveitando para falar sobre a terceira edição do Enacomp, que é o Encontro Nacional de Compras Públicas, um evento que ocorre em São Luís do Maranhão. Esse ano já vai ser a terceira edição e vai acontecer de 15 a 17 de abril. Vamos ter grandes nomes nesse evento, como o professor Joel Mendes Niebu, Rony Charles, vamos ter o presidente do TCU, Vital Rego, para falar sobre os principais aspectos, né, da nova lei de licitação, e tudo que a gente pensa sempre é trazer o conteúdo teórico agregado com prático, né? O nosso convidado hoje aqui do Licitação em Movimento já foi um dos palestrantes do Enacomp, né? Foi uma oficina que ele fez, foi bastante sucesso, e hoje a gente vai ter a honra também, né, de estar conversando um pouco com ele aqui no nosso novo projeto, que é o Licitação em Movimento. Então, bora lá, acho que o Calil já pode chamar ele aí, né? Coloca ele na tela, Calil, puxa ele aí. Fala, meus amigos. Mas Calil, antes de qualquer coisa do Ronaldo falar... Tão aguardado e desejado quanto o diálogo competitivo na prática, né? Que ninguém nunca viu. Mas antes de qualquer coisa, Calil, por favor, puxa a vinheta. Puxa a vinheta, Calil. É a parte que eu mais gosto. E antes de começar, vou apresentar ele. Ele é servidor público federal, atua há mais de 15 anos com licitações e contratos administrativos. Ele é servidor público da Polícia Federal, mas já atuou na Controladoria Geral da União, do Ministério da Justiça. Ele é graduado em Logística, tem pós-graduação em Direito Administrativo e Gestão Pública. É moderador de um grupo fantástico chamado NELCA, que é um grupo de discussão maravilhoso. Desde 2010 ele é moderador. Ele, que dizem que é treteiro, mas no fundo é um fofo, é gentil, ele responde todo mundo, pode falar com ele é gente boa. Ronaldo Correia! Meus amigos, estamos aqui, é uma honra, né? Enfim. Ainda é da Comissão de Licitações e Contratos da OAB do Distrito Federal. É importante ressaltar isso também. Membro ouvinte, né, foi admitido recentemente, juntamente com a minha esposa. E estamos aí, cara, fazendo nossas tretas e contribuindo, né, com a melhoria da contratação pública. Olha aí, o cara que ama. Eu falando que esse cara ama, rapaz. Mas, Andrezão, faça as honras, por favor. Bora lá. Ronaldo, primeiro é uma satisfação muito grande ter o grande mestre e amigo aqui no nosso podcast, né? E hoje vamos tratar de um tema aí que, como o Anderson falou, você gosta de uma treta, né? Esse tema é um dos temas mais polêmicos aí quando a gente fala de licitações e contratos, né? Que a temática de hoje é sistema de registro de preço. Para os nossos ouvintes, a gente tem ouvinte aí de diversos níveis, né? A gente que está começando, a gente está entrando nesse universo agora. Antes de a gente começar ali algo mais aprofundado, eu queria que o amigo falasse de maneira bem resumida, né? Para esse pessoal que está entrando agora na área, o que seria, pessoal, às vezes, aquele só ouvir falar, o que é o sistema de registro de preço, o que é registro de preço, o
que é uma ata de registro de preço? Explica aí para nós, nosso grande amigo. Bom, pessoal, para quem está chegando agora na área de contratação pública e ouve falar essa palavra, né, essa expressão, sistema de registro de preço, a licitação tradicional, quando ela é realizada, a disputa ocorre, seleciona-se um fornecedor que será contratado, né, em seguida. Já no sistema de registro de preço, ocorre a licitação da mesma forma, com a diferença que, ao terminar a seleção do fornecedor, não vai haver necessariamente uma contratação. Isso muitos iniciantes acabam esquecendo, né? Empresas principalmente, né? Participou da licitação, ganhou um registro de preço enorme, mas não tem garantia de contratação. Vai só registrar os preços para eventual e futura contratação. Então, para quem é licitante, fique atento. Se é registro de preço, você não pode considerar que ao término da licitação você será contratado, tá? E no caso, por que a administração pública utiliza o sistema de registro de preço? Principalmente para dar a possibilidade de você ter um almoxarifado virtual, um estoque virtual. Porque senão a administração teria que, por exemplo, fazer uma licitação para comprar computadores, né? A Secretaria Municipal de Educação vai comprar computadores para cada uma das escolas municipais, equipar, né, a área administrativa das escolas municipais. Vamos supor que sejam 100 computadores. Então, se fizer uma licitação tradicional, vai comprar os 100 computadores. Agora, se fizer um registro de preço, registrou 100, 120, 150... fora a barriga de aluguel, né, que a gente não pode defender aqui, né, Andros? A possibilidade da administração comprar até 150 computadores ou nada. Então, isso vai acabar, para a administração, funcionando como se fosse o seu almoxarifado virtual. Não vamos comprar tudo agora, até porque a gente precisa capacitar as secretarias para poder usar o sistema, e aí conforme a gente vai capacitando, a gente vai comprando e mandando entregar, como se fosse o seu almoxarifado lá no estoque da empresa, né? A administração vai pedindo para entregar conforme a demanda. Então, lá na logística, a gente chama isso de uma logística just in time, né? Ao tempo em que se necessita, pede a entrega. Acho chique quem fala inglês assim, just in time. É um chiqueiro, né? Chique demais, sou. Meu amigo, e quando a gente fala de sistema de registro de preço, né, a gente fala de sistema, né? Então quando a gente fala de sistema, a gente fala de atores, a gente vê quem são essas engrenagens, quem são os atores, quem são os personagens que atuam no registro de preço. Eu queria que você deixasse claro, porque quando a gente fala de registro, de sistema, né? Ou seja, tem várias pessoas que estão atuando nesse estoque virtual que você está falando. Então, quem são esses personagens que atuam no registro de preço? Ótimo. O primeiro deles que eu já citei, né, que é o fornecedor, ele às vezes esquece que ele é ator também, né, do sistema de registro de preço. Lá na fase de planejamento, eu vou enfocar mais essa fase de planejamento, que é onde a gente tem mais problemas que vão acabar, se mal resolvidos na fase de planejamento, vão resultar em problemas na execução da ata, durante a licitação, durante a execução do contrato. Então, na etapa de planejamento, por exemplo, a gente se esquece que o fornecedor também participa. Como que o fornecedor participa da etapa de planejamento? Participando de audiência pública, por exemplo, para discutir a solução que a administração está escolhendo, se for uma solução de grande porte, centrais de compras, às vezes fazem audiência pública e o mercado participa dessa etapa. Eu já participei de várias, já. É uma oportunidade, inclusive, de mostrar para a administração que existe solução melhor, mais vantajosa e tal. Não é ainda a disputa para ser contratado. É uma disputa sobre ideias, sobre soluções para a administração, que eventualmente a administração até não inova por falta do mercado trazer essas soluções para a administração. Ela não sabe que existe. Vou fazer a síndrome de Gabriela, né? Sempre licitamos assim, vamos continuar licitando assim. Copia o TR da licitação anterior. Então, há a possibilidade, não é toda hora que se faz audiência pública para ouvir o mercado, mas há essa possibilidade. E um segundo momento, só para ser mais direto, é na hora de levantar preços. Quando o mercado é instado a participar dessa etapa de estimativa de preços, muitas empresas ou deixam de participar ou participam sem muita responsabilidade. É uma perda de oportunidade de você qualificar a licitação para depois você mesmo participar dela e não ter distorções, como, por exemplo, o preço inexequível, né? Já de cara, o preço estimado é inexequível. Então, é uma possibilidade do licitante estar participando da etapa de planejamento. Lá na frente, obviamente, que ele vai ser
o licitante, né? Ele vai disputar essa licitação, ele vai participar da disputa e vai assinar. Só um adendo, Ronaldo. Você falou em licitante, a palavra ilicitante como conceito veio surgir nessa nova lei, né? A definição, né? Não tinha lá no artigo 6º da 8666 essa definição, né? E como você disse, né, no artigo 6º tem algumas definições, e as próximas que eu vou falar, que é o órgão gerenciador, o órgão participante e o órgão não participante, estão definidos lá no artigo 6º. Aí fica bem mais fácil da gente conferir e verificar na própria lei. Então, para esses três, é mais fácil porque está na própria lei. Mas eu vou resumidamente apresentá-los. Primeiro e mais importante, o órgão gerenciador, que é aquele que está fazendo a licitação. É o órgão que elabora o edital, é o órgão que faz o levantamento, né, de preços, até o levantamento de mercado, que é aquela discussão sobre a solução antes de definir o que vai ser contratado, né? Tudo isso é atribuição do órgão gerenciador. Ele faz toda a etapa de planejamento, desde o documento de formalização da demanda, estudo técnico preliminar, termo de referência, o próprio edital, a minuta do futuro contrato, a minuta da própria ata de registro de preços, que será assinada depois. Então, tudo isso é atribuição do órgão gerenciador. E a própria licitação, que vai concluir, como eu já falei no início, com a assinatura da ata. Então, a licitação para registro de preço, assim que ela é concluída, homologada, a assinatura da ata de registro de preço. Todos esses atos são praticados pelo órgão gerenciador, até a assinatura da ata. Daí para frente, nós temos a execução dessa ata. Mas antes, na etapa de planejamento, ainda são identificados os órgãos participantes, que são outros órgãos da administração pública estadual, distrital, municipal, federal, que são convidados, tem um procedimento chamado intenção de registro de preço, né, que o órgão gerenciador divulga, como se estivesse convidando, olha, estamos para fazer uma licitação para comprar computadores. Algum outro órgão também está com demanda parecida com a minha? Se vocês tiverem, não querem participar da nossa licitação, trazer a sua demanda para a minha licitação? Qual que é a vantagem disso para o órgão gerenciador? Dá mais trabalho só? Não, pode ter mais chance de ter um interesse maior do mercado, né? Andros, que participa, André também, né? Conhece bem o mercado fornecedor, deve imaginar, a gente deve facilmente concluir que se for uma licitação tipo de 20 milhões de reais para comprar computador, vai vir gente grande para poder disputar. Se for uma licitação de 200 mil reais para comprar computador, a Dell, a HP, esse povo, né, grande, não vai querer nem saber, nem vai tomar conhecimento dessa licitação. Então, quando aumenta o bolo, né, aumenta a chance de vir competidor de peso, né, empresas de maior envergadura para poder disputar aquela licitação. Eu, por exemplo, como órgão gerenciador, né, na Polícia Federal a gente faz licitação para comprar veículo, para mim é muito mais vantagem fazer uma licitação para atender as 35 unidades gestoras da PF por registro de preço e atrair o próprio fabricante para a minha licitação. Licitação de dezenas de milhões de reais, aí eu consigo atrair o fabricante. Então, há vantagem para o órgão gerenciador em aceitar outros órgãos trazendo a sua demanda. E esses órgãos que vêm participar do procedimento inicial são chamados de participantes. E, por fim, o mais polêmico de todos, é aquele que não planejou nada, brincadeira. Ele estava planejando, só que não estava na mesma sincronia do órgão gerenciador e não pôde participar. Porque nem sempre, Andros, assim, tem sim esse que não planejou nada, tá? Sim. Mas vamos falar do órgão responsável. O órgão, não podemos demonizar também a carona, né? O órgão responsável, o órgão que tem o seu planejamento, só que não estava no timing. A IRP fica aberta só por 8 dias. 8 dias não é tempo suficiente para um órgão fazer todo o levantamento de necessidade para fazer a participação do IRP. Eventualmente ele perde essa oportunidade. E perdi a oportunidade e agora eu também queria comprar computador. Calma, depois que essa ata, né, é carona no banco de trás. Boa. E outra, carona é tudo pro mesmo lugar, tá? Exatamente. Carona, eu tô aqui, boa, né? Indo, sei lá, eu tô indo de Brasília para São Luís e alguém tá descendo para Porto Alegre. Eu não posso pegar carona. Não faz sentido, não dá. Então, carona também é tudo pro mesmo. Tem que ler o manual do carona, como diz no popular. Aí, esse órgão não participante, que a gente chama de carona ou aderente, é aquele órgão que tem, sim, uma demanda legítima a ser atendida, deve ter feito o seu planejamento, mas ao invés dele decidir fazer a própria licitação, ele, poxa, mas já tem uma ata de registro de preço aqui vigente com um objeto que me atende.
A lei permite que eu utilize, por que não? Por que eu vou ter todo o custo processual de publicar um edital, que agora a gente tem que publicar em jornal, e um monte de coisa, é custo, é tempo. Poxa, eu vou pegar uma carona aqui. É claro que ele não vai poder sentar no banco da frente, né, e querer pegar os mesmos privilégios do órgão gerenciador, do órgão participante. Ele vai ter limitações, mas ele pode pegar carona. Então são esses os atores. Inclusive quanto ao quantitativo, né? Ele não vai pegar 100%, vai pegar metade. Ele vai ter limitações que o órgão participante não tem. O órgão participante tem a sua quantidade lá garantida. O carona não. E também às vezes tem demandas que são inesperadas. Também. Surgem que ao invés de você fazer um emergencial, dependendo da situação, não, você vai e adere a um ato de preço que é advinda de um processo licitatório, né? Eu defendo isso, Anderson. Por exemplo, outro exemplo, só para complementar o que o Anderson falou. Se você tem um contrato continuado e de repente chega próximo da prorrogação e a empresa não aceita prorrogar, e aí? Cara, não dá tempo de licitar. Pô, mas dá para pegar carona, resolvido. Eu ia falar, Ronaldo, eu gosto muito desse procedimento de carona, né? Só em uma situação. Eu vejo muitas vezes a ausência ali de transição, no começo de gestão. Muitos gestores, ainda mais quando perde assim, para um governo de oposição, meio que eu acho que eles não fazem aquela transição da melhor maneira devida, né? E deixa ali descoberto de alguns contratos. E aí os gestores novos, eles meio que ficam ali sem saber o que fazer. E a adesão, eu vejo ela como um bom caminho para essa situação, porque eu consigo fazer um procedimento bem mais célere, né, para esse tipo de situação, do que uma contratação emergencial, né? Algo nessa seguinte linha, tá? Calil, não faz isso. Não faz isso que o André tem uma autoestima muito acima da média. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Não, mas volta, não, eu sou um cara bem modesto, né? Eu sou tipo um Zé Mourinho, assim, eu não tenho humildade. Minha humildade é tranquila, né? Não gosto de louco. Ei, eu queria fazer outra pergunta, viu? Aproveitando aqui o gancho, né? O Ronaldo deu o exemplo aí dos exemplos dos computadores, né, do quantitativo, né? E ele falou no primeiro exemplo que não existe a obrigatoriedade da administração pública contratar tudo ali, ele quer just in time, né? Só quando precisar, né? Just in time. A nova lei trouxe uma novidade ali, que agora, em algumas situações, né, eu não precisaria especificar ou quantificar todo o quantitativo que eu queria. Tu pode tentar trazer um pouquinho melhor, porque o pessoal às vezes muita gente pergunta, como eu não tenho obrigatoriedade de contratar, eu posso botar ali o quantitativo que eu quiser e meio que falhar ali no planejamento. Eu não sei o quantitativo que eu quero, não sou obrigado a comprar, então eu vou chutar aqui para cima. Fala um pouquinho mais sobre isso aí para gente. Bom, duas coisas agora aí, vai ser animado. Agora vai ser animado. Primeiro, mais fácil. A lei trouxe novidades em relação a você ter uma ata de registro de preços em que você não define quantidades. Mas não é ilimitado, não. Calma lá, não se empolga tanto. Quando a lei fala que pode fazer uma ata de registro de preços sem quantidades, naquele caso que eu dei de exemplo, né, 100 computadores, aí você registraria 100 computadores com a especificação tal, preço unitário tal, fornecedor tal, e vigência da ata. Nesse período, a administração pode vir a contratar até 100 computadores, mais as contratações adicionais dos caronas. Beleza. Tá, mas e se eu não tiver nunca comprado o objeto? Se eu não tiver histórico nenhum? Não é razoável ter uma flexibilização nesse caso? Mas olha só, se você de fato nunca contratou, porque tem gente, como o Andrés falou, né? Aliás, o André, transição de gestão. Não, nós nunca contratamos. A gestão anterior contratou 2 vezes. 1 ano, 2 anos atrás. Isso aí não cola. Não é você, pessoa física, é aquela entidade, aquele órgão não tem histórico de consumo. Seja da sua gestão, seja da anterior. Não tem mesmo, é uma coisa nova. A gente está inovando aqui, incorporando, beleza, está cumprindo o artigo 11, né, da lei, né? Incorporar inovação é cumprir a lei. Beleza, ótimo. Sim. Esse negócio de comprar sempre as mesmas coisas, nunca incorporar novidades, isso é errado. Tá, estamos incorporando novidade e por isso não temos histórico. Ok, nesse caso vou fazer um registro de preço que não vai dizer se é 100 computadores, se é 10 ou se é 1000. Ok, mas Ronaldo, não fica muito vago a empresa, como que ela vai dar preço, né, sem saber a escala? Primeiro que no registro de preço ela não sabe quanto que será contratado em qualquer situação, tá? E segundo, não é sem limites, só não tem os quantitativos, mas tem o limite de valor. Então, a ata de preço em que eu não digo que são 100 ou 110 ou 90 computadores. Eu digo o seguinte, eu vou gastar
R$ 1 milhão com computadores ao preço unitário de 5 mil. Você registra o preço de um e registra qual é o limite orçamentário que você tem para gastar com aquilo. Aí é só dividir um pelo outro que você sabe a quantidade, não é? Então vai ter a quantidade implicitamente, tá? Esse ponto é tranquilo. Segundo, a questão de você, pelo fato de não ser obrigado a contratar, gente, essa questão está na lei 1433, tá? No artigo 83 diz que a administração registrou o preço, ela não se obriga a contratar. Isso não pode mudar em nenhuma situação. O registro de preço sempre vai ter essa característica em qualquer situação. Não vai ser obrigado a contratar, ok? Agora, só por isso, então o órgão pode registrar qualquer quantidade que ele quiser. Aí, ó, o artigo está aí para vocês conferirem. Então, pode registrar qualquer quantidade? Não, não pode. Porque na mesma lei diz, lá no artigo 6º, quando fala do termo de referência, a estimativa de quantidade. Aliás, antes, no artigo 18, parágrafo 1º, quando fala do ETP, tem que ter estimativa de quantidade com lastro documental histórico de consumo. Não pode chutar, não. Tá, André? Não é só porque não tem obrigação de contratar, pode registrar qualquer quantidade. Não pode, não. Porque você estaria descumprindo outro dever legal expresso na lei. A quantidade tem que ser estimada com base fática, base em documentos, lastro documental. Não pode ser no chute, não. Beleza? E até porque, Ronaldo, se colocar um quantitativo bem fora ali da realidade, da real necessidade do que a administração pública estiver precisando, né, meio que vai frustrar ali a expectativa do fornecedor. Por mais que não exista obrigatoriedade, mas se eu registro ali, vamos pegar esse exemplo do computador, que eu quero comprar 100 computadores, o fornecedor que está ali do outro lado, ele tem uma expectativa, e ele vai balizar ali o preço dele, que ele pode vender aproximadamente ali até no máximo 100 computadores. Mas se porventura a administração pública compra só, sei lá, 5, 10, por exemplo, de um ano, ele colocou ali um preço na licitação, imaginando um quantitativo bem maior, e se ele vender pouco, pode ser que ele tenha até um certo prejuízo, tenha dificuldade de fornecer. Isso pode acabar frustrando os fornecedores e depois ir abandonando de querer participar de outras futuras licitações para aquele órgão, né? É um efeito bem razoável de se esperar, né? Você deu certas informações, né, que os professores Bradson, Marcos Nóbrega e Rony falam sobre essa questão, né, da interface entre economia e direito, né? Aí tem lá o comportamento do mercado, ele vai responder às informações que ele recebeu, né? O sinaline, né? A sinalização que a administração deu, ou seja, você deu essas informações para o mercado, ele vai trabalhar com elas com essa expectativa. Fez parte das condições de elaboração da proposta. Aí você vai lá e frustra. É por isso que eu sou contrário, por exemplo, a negar a possibilidade de adesão. Poxa, se está lá no edital, a empresa presume-se que ela levou em consideração essa informação para tomar várias decisões, inclusive a decisão de participar da licitação. Poxa, são só 100 computadores. Talvez não compensa. Mas veja, o mesmo edital prevê a possibilidade de vender até mais 200 por adesão. Opa, pera lá. Tem 100 aqui, mais 200, 300 computadores. Para mim, eu acho que vale a pena participar. Essa decisão não foi tomada com base nas informações do edital? Aí chega lá na frente, o órgão fala, não vou dar carona, não vou permitir carona, não vou permitir que você venda essa ata, que você potencialize a venda dessa ata para outros órgãos. Isso, para mim, é totalmente irregular. Já até escrevi artigo sobre isso. Mas tem outra questão, André, a tal da barriga de aluguel. Eita! Né? Já que é para falar de treta, né? O TCU teve casos em que ele constatou, de fato, uma tipicidade de fraude que ele chamou de barriga de aluguel. Mas veja, o que é barriga de aluguel? Eu até peguei um acórdão aqui do TCU lá no ano de 2021, lá, acórdão 2129. É a prática denominada de barriga de aluguel, né? Que é um jargão utilizado para definir a situação em que se geram atas de registro de preço com quantitativos desnecessários ou superestimados unicamente com o intuito de favorecer determinado fornecedor. Há o dolo aí. Há o elemento subjetivo do dolo. A intenção de favorecer indevidamente alguém. Se não tiver esse elemento subjetivo do dolo, não é barriga de aluguel. É falha de planejamento. A falha de planejamento pode resultar em quantitativo exagerado na ata e causar esse resultado que o André falou, né? A empresa se frustrou porque ela estava trabalhando com quantitativo e o órgão, na verdade, contratou 10%. Isso é errado, mas não é barriga de aluguel. Um adendo aqui sobre essa questão dos quantitativos, que aí uma coisa que eu sempre recomendo quando faço curso para fornecedor pergunte qual foi o consumo anterior, quando se tratar de registro de preço. Boa. Porque é aí que você vai ter uma expectativa real
do que o órgão efetivamente vai comprar e vai adquirir, e aí você vai conseguir precificar, né? Então, você tem que ter muito cuidado quando o fornecedor vai precificar, quando é registro de preço, justamente, não tenha dúvida, quando tem registro de preço, isso atrai mais fornecedores. Isso é fato, não tem como negar. Mas, quando for fazer isso, toma o cuidado de sempre perguntar, esclarecimento, né? Que gera vinculação ao edital. Qual foi o quantitativo que foi adquirido nos anos anteriores aqui desse objeto? Né? E aí, diante dessa resposta, você vai ter nisso aí. Mas, meu amigo Ronaldo, já que estamos falando de registro de preço, a pergunta que eu te faço. Todo edital tem que prever o carona? E caso preveja, tem que justificar? Rapaz, é um mito que muita gente tinha, eu espero que não tanto ainda, mas ainda deve ter algumas pessoas que têm esse mito. Registro de preço é aquele que tem carona, né? Eu expliquei antes que sim, o registro de preço tem a possibilidade do órgão não participante pegar carona. Ok. Mas todo edital precisa mesmo prever a carona? Não. A lei prevê como possibilidade. É claro que pelo princípio da vinculação ao edital ou ao instrumento convocatório, se não está previsto no edital, nem precisa vedar, tá? Se não está previsto no edital, não pode dar carona. Então, assim, a dúvida às vezes surge exatamente nesses casos, Andros, que o edital não falou nada. Tá, mas registro de preço tem que ter carona, né? Não, não tem que ter carona. O registro de preço pode, sim, vedar carona ou não prever. Dá na mesma, tá? A não previsão no edital impede a adesão. Por quê? Porque não foi previsto no edital. Agora, tem um outro ponto, Andras, aprofundando um pouquinho mais essa treta. Pode prever carona só para determinados órgãos no edital? Pior que pode. Pode. No Ministério da Justiça faz muito isso. Eu não tinha pensado nisso. No Ministério da Justiça já está no edital dizendo órgãos não participantes que sejam integrantes da estrutura do Ministério da Justiça poderão pegar carona. Qual que é a ideia? Poxa, a gente está tendo o trabalho de fazer uma ata bem feita, e eles realmente têm um trabalho enorme para fazer. As atas de registro de preço são muito grandes, e possa ser que nem todo mundo, nem todas as, sei lá, centenas de unidades gestoras da PF, PRF, CAD, DEPEN, FUNAI, Arquivo Nacional, todos os órgãos vinculados ao MJ, são centenas de unidades gestoras. Será que todo mundo que podia participar teve tempo hábil? Será que se a gente reservar isso para nossos órgãos vinculados, não seria vantagem para depois eles poderem pegar carona? Foi talvez esse o raciocínio. À época eu fui coordenador, aliás, chefe de divisão de licitação lá no MJ, eu não cheguei a discutir as razões disso, mas eu tomei conhecimento e é uma política interna. Prever carona só para órgãos vinculados ao Ministério da Justiça. Tem essa possibilidade também. Essa é uma prática bem comum no âmbito do MJ. Leonardo, falando em treta, cara... Minha segunda pergunta que não respondi. Precisa justificar. Gente, isso nasceu lá, eu não sei bem a época, ou o ano, ou o acórdão, mas isso nasceu em decorrência do que está lá no decreto 7892, no artigo 22, que dizia o seguinte: desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preço, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório. Ou seja, exige-se justificativa, sim, mas de quem? Do órgão que vai aderir. E aí o TCU pegou um caso concreto lá, em que ele criativamente pegou esse artigo para dizer o seguinte: o órgão gerenciador também, quando prever no edital a adesão, precisa justificar, porque o artigo 22 exige. Eu acho que eles foram um pouquinho além do que está no decreto. O decreto não diz isso. O decreto diz: órgão, se você não participou e quiser pegar adesão, vai ter que justificar, sim. Mas se não for órgão, se não for órgão participante, ou não participante, né? Se for órgão participante ou gerenciador, não cai nesse enquadramento, né, do dever de justificar. Então, tem pelo menos um caso concreto em que o TCU entendeu que sim, precisa justificar a previsão de adesão no edital. Eu não acho que isso seja uma regra ou uma norma geral para todo mundo, nem que pese todo ato administrativo precisar ser motivado, né? Sim. Mas, assim, não é essa a motivação do artigo 22 aí, nem aquela do artigo do decreto mais recente, né, que fala sobre carona. Não é por aí. Talvez possa ser necessário alguma justificativa, mas não no mesmo sentido do órgão que pega carona.
Eu acho que eu só precisaria fazer um contexto histórico necessário. É que o Carona, na ED do 3931, Ronaldo? 2001? Até antes. Até antes, mas né? Tinha. Acho que Mas, a época, talvez seja a época que o TCU começou a bater mais pesado nisso, cara, Eu sou pegou da fogo esse negócio. 782 Eu da minha lembro. época. era a época, acho que era a vigência do decreto 3931. 3931. E, cara, a Carona era um negócio assim que chegou a realmente fugir muito do controle. E aí o TCU chegou a pedir uma limitação para o Ministério do Planejamento, não foi atendida. E eu acho que foi 2012 que teve um acordo justamente dizendo assim, olha, já que tu não botou limite, Determinou. vai botar o limite, eu vou fazer o limite. Sabe qual é o limite? Se o cara pegar carona, vai pegar do teu limite. Aí todo mundo ficou louco. E era uma decisão já no fim do ano, então tinha gente desesperada, como é que eu vou fechar o orçamento? E aí depois veio um acordo do seguinte, não, galera, não vai ser agora, é pro ano que vem. E aí depois o Ministério do Planejamento se sentiu obrigado a ver o 7892 com aquela limitação do quinto e tal, que depois foi reduzido para metade Incorporado na lei também. Que foi incorporado na lei, mesmo que essa limitação. Mas eu acho que a justificativa foi justamente, eu acho que foi muito advindo desse contexto histórico por conta disso, né? Por conta justamente dessa carona que ficou muito solta durante muito tempo, né? Durante muito solta, já ficou muito tempo, ficou muito forte. Inclusive, eles falaram de uma licitação de medicamentos que gerou bilhões de vendas. Que é o caso que eles alertaram no acordo, me recordo bem. E eu acho que essa justificativa veio por conta disso. Eu acho que veio muito por conta dessa necessidade de dar um freio de arrumação, como diz o povão. É como dizem naquela frase popular, né? Se tem placa, tem história, né? Se tem acórdão, tem história por trás. Realmente, teve um exagero assim, no uso da ata assim, irrefreadamente, que beirou as raias do absurdo, né? E é claro que o órgão de controle tinha que agir, né? Mas a partir de 2013 o decreto já trouxe uma limitação de 100%. Isso. E em 2014 ainda limitou mais ainda para 50%. E esse 50%, acabou vindo para a lei 1433. Foi justamente. E, Ronaldo, falando em treta, cara, a gente não pode passar sem uma, né, Andros? Uma tretazinha, né? Mais uma, né? De treta. É mais uma, né? Eu só vou comentar aqui algumas situações que eu já ouvi comentários, né? Aqui, Ronaldo, que tem muita gente que tá botando já nos editais, cara, a não possibilidade de carona, porque tinha empresas que estavam querendo participar da licitação, não era nem para ganhar a licitação, era só para ter a ata registrada, né? Não sei se tu já ouviu falar algo nessa seguinte linha, né? O cara, por exemplo, ia na licitação da prefeitura A, ele não queria nem fornecer para lá, mas só queria ter a ata registrada, para ele ter uma ata e depois ofertar para outros municípios, né? Claro que isso não é o procedimento correto, padrão, né? Mas o fornecedor, às vezes, tinha interesse em vender a ata, né? Tinha esse mercado antigamente, né? Sabe dizer como é que está ainda tramitando sobre isso aí? Sim, sim. Não, antigamente não. Existe ainda. E ainda outra. Existe aqui no Brasil. Não é legal. Eu também entendo que não é legal, não. Não é legal, não. Não é legal, não. Se está previsto no edital, a empresa é legitimada a tentar fazer com que aquilo ocorra. Ou seja, se ela oferecer ativamente a ata. Por quê? O que se espera é que os órgãos que sejam potenciais aderentes descubram miraculosamente a ata e venham pedir carona. Poxa, se a empresa fizer uma divulgação dessa ata para mais gente conhecer, vendê-la, né, e cumprir o edital, não há nada de ilegal. Tem não site há nada disso, de irregular. inclusive. Inclusive, é um incentivo para a empresa vir para a licitação e disputar ela mais. Poxa, você vai poder vender esses 100 aqui, mais 200, ou seja, você vai poder vender 300. Eu acho isso um incentivo para a empresa, um aumento da potencial demanda que ela poderá vender contando todo mundo. E é legítimo que ela vá atrás de fazer com que isso aconteça. E outra, agora quando a gente faz o nosso ETP ali na fase do planejamento, a gente tem que ver ali no levantamento de mercado, como o mercado está contratando. Eu posso fazer pesquisa no PNCP e diversos outros órgãos, essas ferramentas aí de pesquisa de cotação de preço, e encontrar ela traz diversas atas, e ali no meu planejamento eu já vejo se aquela ata atende ali a minha necessidade também, né? Para mim faz muito sentido também.
Ia comentar, Anderson, alguma coisa? O que eu ia dizer é o seguinte, a meta do PNCP é ser esse banco de atas de registro de preço que a pessoa vai lá e consulta, entendeu? É a meta, entendeu? Viu? É a meta, é isso. Agora, Anderson, eu queria fazer uma pergunta aqui que não está muito no script, mas me veio aqui na memória, aqui, me veio na cabeça, sei que o Ronaldo, que é um fera, sabe tudo, né? Ronaldo, cara, uma questão que eu vejo aí em muitos grupos, aí o pessoal comentando, né, é que agora, com a nova lei, traz a possibilidade da gente prorrogar a ata, né? A gente falou aí que a ata ela tem a vigência ali hoje, habitualmente de 12 meses, e aí existe a possibilidade de prorrogar o quantitativo, a prorrogar ela o período por mais de 12 meses, né? Uhum. E aí a grande polêmica, a grande dúvida eu queria saber a tua opinião, e aí Anderson também depois pode comentar aí o que ele acha, é se quando eu prorrogo a ata, eu prorrogo também o quantitativo volta, ou eu prorrogo só o prazo? Tem muita gente divergindo. Você já deve conhecer a minha figurinha mais famosa dos grupos, né? A resposta é aquilo. Cara, eu sinceramente, eu penso assim, não pode ser só opinião. Tem que estar no edital. Isso tem que estar resolvido já. As soluções depois da ata registrada, elas são legitimadas se elas já estiverem tratadas no edital. Essa definição, se vai ou não ter renovação de quantitativo, isso pode impactar, inclusive, a elaboração da proposta. Se fosse uma empresa e observassem, tá, beleza, eles estão dizendo que vão poder prorrogar, estão dizendo que vão poder reajustar preços, tá, beleza, tudo bem resolvido, até revisão de preço for o caso, né, o reequilíbrio, mas estão dizendo aqui que se prorrogar a ata, não renova o saldo, não. Poxa, aí diminui meu potencial de venda, né? Se está registrado 100, para eu poder vender até esses 100 e mais 200, se essa ata for prorrogada sem renovação de saldo, continua o mesmo quantitativo. Então, isso vai sim, de alguma forma, impactar as decisões que a empresa vai ter. Então, eu acho que isso deve estar previsto no edital. Eu não acho prudente, não acho recomendável, não acho ideal discutir isso a posteriori. Porque é informação que afeta a elaboração das propostas, ou pode afetar. Eu acho que isso não pode ser só eu acho, opinião, eu acho que pode, eu acho que não pode. Isso tem que estar definido no edital. Até a AGU diz isso, né? Desde que esteja previsto no edital, pode renovar o saldo. Se não previu no edital, essa é uma condição que a AGU defende. Tem que estar previsto no edital. Se não tiver, não tem prorrogação ou renovação de saldo. E eu penso exatamente nessa linha, já tinha até manifestado antes. Legal. Eu gosto de colocar no próprio regulamento, se o município tiver ali um regulamento próprio de registro de preço, essa possibilidade, eu acho que traz até um pouco mais de segurança jurídica ali para evitar que quem estiver elaborando o edital em uma licitação coloca, outra não coloca, já tiver isso regulamentado pelo ente, né? Não só quem faz o edital, mas que bom que você concorda com essa possibilidade, né? Anderson, mas assim, André, mesmo que você esteja com isso no regulamento como possibilidade, é que nem é o caso de prever carona. Tem que prever, perfeito. É possível, concordo. Mas o edital tem que dizer se tem vai que prever. usar. Isso, perfeito. Concordo também. O que eu posso dizer para você é o seguinte, todas as informações elas são analisadas pelos fornecedores, todas. Se tem dizendo que tem prorrogação de quantitativo, isso com certeza vai afetar o preço. Tem que ter mesmo, eu acho que acho essencial que essa informação conste. Bem, falamos de toda a montagem da preparação, carona, quantitativo, e aí tem duas perguntas, né? Uma volta um pouco atrás e outra para agora. A que volta um pouco atrás, que a gente não comentou, que acho que é essencial, quais são os objetos que são passíveis de você registrar preço, certo? Acho que é importante de discutir isso. E a outra uma coisa é você fazer um preço de mercado. Tem diferenciação de fazer o preço estimado para uma licitação comum, para o registro de preço? Quais os cuidados adicionais para fazer para o registro de preço? Se existe? São essas duas perguntas que eu queria te fazer, meu amigo Ronaldo. Vamos lá pela ordem. Primeiro, quais são os objetos para os quais cabe registro de preço? Não sei. Na lei não diz, nenhum regulamento diz, não tem essa lista. Não existe essa lista. E eu acho que nem deveria existir. A lei, inclusive, não prevê nem sequer as hipóteses, ou seja, situações concretas nas quais cabe registro de preço. Muito menos ainda os objetos. Então, assim, a gente tem que tirar esse mito de que tem objeto que não pode, registro de preço tem objeto que pode. A lei prevê para tudo. É claro que tem uma partezinha lá que ela complementa falando, pode para a obra também, como se antes não pudesse.
né? No artigo 82, ao que me consta, ele não limita, né? Posso até estar enganado, mas o artigo 82, quando ele prevê o edital lá para registro de preço, ele não limita, né, por objeto. Então, assim, a rigor pode registro de preço para tudo. Claro que tem lá algumas limitações para obra, né? Não é qualquer obra que pode. Então, em relação à obra, tem lá alguns critérios. Em relação ao resto, pode. Agora, pode em que situação? Aí é que fica complicado, sabe por quê? A lei não diz, exceto em uma situação, que a AGU, inclusive, tem essa posição e eu penso igual a eles. Quando se tratar de contratação direta, a lei diz, só vai caber registro de preços para contratação direta, se for para atender a mais de um órgão ou entidade, que é uma das hipóteses de uso de registro de preço, que estão no decreto federal para licitações em geral. É uma das. Mas o decreto federal ele tem várias outras, pelo que me consta que são 7 hipóteses listadas em 4 incisos ali do artigo 3º do decreto 7892. Então, são situações e não objetos, tá? E essas situações do decreto federal podem ser diferentes das situações do decreto do Maranhão, do decreto do Piauí, do decreto de São Paulo. Cada regulamento pode prever hipóteses diferentes. Por exemplo, pode registro de preço em caso de contingenciamento orçamentário? Só isso pode ser motivo de uso do registro de preço? Depende. O regulamento, se eu não me engano, do Pernambuco prevê. E é prudente que se preveja. Poxa, o do eu Maranhão planejei, eu fiz também. o meu PCA, eu subsidiei a lei orçamentária, tinha dotação orçamentária até o primeiro quadrimestre, aí por força do artigo 9º da LRF, foi lá e contingenciou, senão dá impeachment, igual já deu no Brasil, por causa exatamente disso, né? É obrigatório fazer contingenciamento, no primeiro quadrimestre não auferiu a receita estimada, contingencia a despesa até o próximo quadrimestre, é o artigo 9º da LRF. E aí? Meu PCA não vai ter mais como ser executado. Nesse caso, não seria prudente falar, poxa, você pode conseguir recompor esse orçamento até o final do ano? Pode, é razoável esperar isso? É, então faça o registro de preço para esperar esse momento em que o orçamento será recomposto para você comprar. Isso não seria uma possibilidade de uso do registro de preço? Se eu não me engano, o regulamento do estado de Pernambuco previu essa possibilidade. E tem gente que acha que isso é pecado mortal. O japonês da federal vai bater na porta amanhã cedo, na alvorada, e vai te prender se você fizer isso. Não, cara, depende do regulamento. Se o regulamento previu, faça. Se o regulamento não previu, não inventa. Então, as hipóteses são conforme o regulamento aplicável. O regulamento do seu município, do seu estado ou do órgão federal. Cada um pode ser diferente do outro. Foi outra pergunta também, que eu acabei me perdendo aqui, empolguei. É a questão da pesquisa de preço. Pesquisa de preço. Reformula, eu tô se a pesquisa de um pouquinho. Aí a memória já não é mais quais são os cuidados? Se a pesquisa de preço para quem vai fazer uma licitação sem ser registro de preço é a mesma que a gente faz para registro de preço? Se tem algum cuidado a mais para que a gente faz registro de preço? Cara, tem cuidados muito específicos. Por exemplo, se o órgão gerenciador vai, de fato, aceitar participações, porque eu não falei, mas tem a possibilidade também de não só você fazer a possibilidade de adesão limitada a determinados órgãos, como você também não prevê adesão, mas também você nem prevê participante. Você fazer só para você, registro de preço, tá? Não tem que ser para atender mais de um órgão ou entidade. Tem outras hipóteses no decreto. Se enquadrar em uma delas, não precisa participante. Então, o órgão pode fazer só para ele? Pode, mas na maioria das vezes ele faz para ele e para mais outros órgãos. Aí a gente tem uma situação que tem que ter muito cuidado aqui quando se trata de pesquisa de preço. Eu estou fazendo uma licitação para registro de preço para atender a Polícia Federal em Sergipe. Beleza, ok. Divulguei. Aí um órgão lá do estado do Maranhão, poxa, é exatamente o objeto que a gente tem aqui no nosso PCA. A gente tinha acabado de começar o planejamento, estava planejando fazer uma licitação. Quer saber? Vamos acelerar, fazer esse ETP e ver se é realmente essa solução. Se a gente chegar à conclusão que é mesmo essa solução, vamos participar do registro de preço de Sergipe? Bora, beleza, tudo bem. E os preços, será que são exatamente os mesmos? Principalmente serviços? É óbvio que pode ser muito diferente, né, gente? Óbvio que nós estamos no Nordeste, pode ser até mais fácil que seja parecido. Mas vamos pegar um exemplo mais extremo. Lá em Foz do Iguaçu, Polícia Federal em Foz do Iguaçu está fazendo. Aí alguém lá de Ananindeua, no Pará, vai participar. É bem razoável que os preços sejam bem diferentes, né? Ou lá em Manaus, sei lá, região norte.
Como que faz para equalizar essa situação? Fazendo a pesquisa de preço em cada local e registrando ela corretamente no sistema. E outra, quando o órgão, principalmente quem usa o sistema compras, lança uma IRP para receber participantes, vamos supor que o item 1 seja vigilância armada. Postos de vigilância armada com escala de trabalho 12 por 36. Beleza, todo mundo está precisando. Aí tem um órgão lá no Rio Grande do Sul, outro em Brasília, outro em Sergipe, outro no Maranhão e outro no Amazonas. Todo mundo está participando dessa licitação. Convenção coletiva, tudo diferente, né? Piso salarial, benefício, tudo diferente. E aí o órgão recebe tudo isso no item 1 da IRP. E aí ele tem lá no item 1, que só tem um campo para preço estimado, tá? Lá no sistema, compras, só tem um campo. Como que você vai fazer para usar um campo só para informar o preço estimado em 5 lugares diferentes? Você não vai. Então, o que tem que fazer? Tem um procedimento lá que desde sempre existiu, mas quase ninguém sabe. Desdobra esse item em outros 5. Justamente. Ah, mas aí vai ter 6 itens numa licitação. Tá na chuva para se queimar, né? Então, lançou a IRP para receber participante mesmo. Esse é meu chefe que falava, o baiano lá de serviço. Tá na chuva para se queimar, a gente não tá aqui para brincadeira. Se fosse fácil, qualquer um faria, não ia precisar da gente, né? Eu falo isso muito também. Então, faça direito. E aí você desdobra isso. O item do Amazonas vai ser disputado separadamente do item de Sergipe, do item do Maranhão, do item do Rio Grande do Sul e do item do Distrito Federal. Por quê? Porque são demandas diferentes, né? Que o Rony chama de pretensões contratuais, né? Cada um desses órgãos tem pretensões contratuais diferentes, com preço estimado diferente. Então, esse é o tipo de cuidado específico que tem que ter estimativa de preço no sistema de registro de preço. Show. Andros, que aula que a gente está tendo hoje, né, cara? O mestre Ronaldo aqui, né, meu irmão? Tu é louco. O Ronaldo, rapaz, sim. O Ronaldo é um fera, rapaz. É o cara que sabe teoria e sabe na prática. Entendeu? Exatamente. Ele tá lá na labuta. Ronaldo, né? Se dependesse da gente, cara, a gente ficava aqui a noite toda, né, conversando. Eu e a gente gosta de bate-papo, ainda mais de licitação. Quando a gente se encontra, a gente só fala de licitação. A gente sabe que o tempo é curto, né? A gente agora, vamos chegar já na parte final aqui do nosso podcast. E a gente tem alguns quadros, né, Andros? Tem agora o que eu mais gosto, que é o resenha da licitação, né? Aqui nesse quadro é onde o nosso convidado conta alguma história, algum caos aí engraçado que ele já viveu. Uma resenha que ele já vivenciou, ouviu contar alguma situação que ele achou engraçado. O professor Rony, quando ele foi falar, ele contou uma história que ele foi fazer uma cirurgia, não foi, Anderson? Era na perna dele, ele disse que queria que a perna dele ficasse igual a do Roberto Carlos, aí na hora... Aliás, é só no link na descrição para ver o outro episódio do Rony Charles, que vocês vão, que foi sensacional essa história. Tá imperdível. Eu não vou contar não, quem quiser saber tem que assistir. Não, vai lá ver o episódio, Então vamos lá, vamos pro resenha. Ronaldo, é contigo, tu que é da Polícia Federal, deve ter muita história engraçada relacionada a isso aí, né? Rapaz, tem muita, viu? Tem fornecedor que se ofendeu por eu exigir que ele comprove a execuibilidade, um senhorzinho de uma oficina lá no interior de Sergipe, ele se ofendeu mesmo pessoalmente, Anderson. Tá duvidando da minha palavra? Não é isso, senhor. Só tem que trazer documento, só sua palavra não dá. Mas o caso que eu gostaria de relatar aqui é um outro. A gente estava fazendo uma licitação para terceirização e a gente tem, infelizmente, muitas empresas de péssima qualidade, digamos assim, participando sem nenhuma condição de participar, né, Andros? É um concorrente desleal até, né, que está ali sem nenhuma condição de executar. Se ele ganhar a licitação, ele vai estar prejudicando os concorrentes dele, vai estar prejudicando o órgão, vai estar prejudicando ele mesmo, né, porque no final das contas, essa criatura pode ser punida, pode ser até presa, sei lá, enfim. Então, assim, a gente tem uma preocupação maior, eu tenho uma preocupação maior quando é terceirização. Por esse aspecto, né, de ter muita empresa. A última licitação minha de terceirização, a licitaçãozinha de, sei lá, de 1 milhão e pouquinho, cara, veio 71 empresas. Ainda bem que eu coloquei fechado e aberto, aí saíram, ficaram 7 para disputa aberta, de 71, né? Caramba. Mas, enfim, nesse caso, aconteceu o quê? Dentro dessas circunstâncias, né? A gente tem sempre essa cautela, né? De usar um modo de disputa que não seja o aberto, né? Vulgo modo doação, para que não tenha mergulho de preço. Fora esse contexto, que eu já estava, né, com o pé atrás, ou como diz lá em Minas, né, com a pulga atrás da orelha, teve uma questão de
localização da empresa. Eu tinha tido contato pouco tempo atrás com um estudo que um colega lá da CEJU fez, ele estava fazendo, acho que mestrado lá em Princeton, né? E aí ele estava desenvolvendo um algoritmo, ele era da área de TI, para poder fazer a coleta automatizada dos endereços do Comprasnet e verificar no Google Maps a possível inexistência dessa empresa, para ver se era mesmo uma empresa. Como que você faz isso? Como você ensina um algoritmo a fazer isso? Era a pesquisa dele. Eu falei, cara, isso é bacana, hein? Como que eu posso incorporar esse conhecimento da administração? Eu mesmo vou lá no Google Maps, vou dar uma olhada, porque eu já tive mais ou menos umas dicas na pesquisa do cara, né? O que olhar para saber se aquilo é uma casa residencial, ou um comércio, ou igreja, né? Se bem que hoje casa e comércio e igreja, às vezes, é muito parecido, né? Os condomínios é tudo quadrado, parecendo clínica, dificulta o trabalho, né? Mas, enfim, era essa a ideia. Aí eu fui, rapaz, olhar, se eu não me engano, era em Parnamirim, a cidade vizinha ali de Natal, e na hora que eu coloquei no Google Maps e baixei no Street View e olhei a rua, aquele lugar esquisito, falei, rapaz, não tem uma empresa com esse tanto de funcionário aqui, com essas características, nesse local. Aí no que eu virei, assim, tinha uma casa da luz vermelha. Uma casa de tolerância? Não é possível, cara, não é possível. Uma casa de A entretenimento empresa adulto? deu esse endereço. Não, eu vou pedir para os colegas fazerem uma diligência. Não, deu não. Nesse caso, o pregoeiro ele pode fazer diligências, né, para esclarecer informações para tomada de decisão. Aí o que eu fiz, né? Já que eu trabalho na Polícia Federal e tem gente em mais de 120 cidades espalhadas pelo país, eu posso me dar o luxo de entrar em contato com os colegas, vai lá, dá uma verificada nisso para mim. Aí o colega só pediu para eu formalizar, né, para ele não estar fazendo as coisas só por telefone, né? Aí eu fiz um ofíciozinho, encaminhei pelo e-mail para ele, o chefe dele autorizou, aí eles pegaram a viatura, porque no momento em que eu pedi, eles já sabiam onde era, né? Falaram, lá a gente vai, mas a gente vai tudo de preto, parecendo os urubu, né? Então, assim, porque é um lugar que não dá para ir, assim, de qualquer jeito, não. E aí depois... O agente chegou lá e disse assim, eu vou tirar você desse lugar. Rapaz, foi depois de um tempo a gente se encontrou no seminário da PF que a gente faz lá em Macau, mas a gente ria, cara, sentado na beira da praia lá tomando cerveja e rindo desse caso, porque, cara, é impensável acontecer um negócio desse, mas acontece, essas cenas pitorescas, né? A empresa se dizer sediada no lugar que você vai lá ver o que é, não é nada recomendável para pessoas de família. Caraca, é por isso que esse quadro tá virando sucesso, viu, Anderson? Cada história é uma melhor que a outra. Caso, né? Não, a gente vai fazer no fim do ano, acho que vai fazer um compilado de todas. É verdade, fazer um livro. Meu amigo Ronaldo, uma pergunta para você. Pergunta pinga-fogo, treta agora. Eita. Qual é a discussão? Qual é a discussão que você não aguenta mais? Ou aquele debate inútil que começa e fala, cara, não aguento mais, isso não vai para lugar nenhum, ou pai, tô cansado de discutir isso. Irmão, conta aí, qual um debate inútil que tu não aguenta mais essa licitação? Cara, tem alguns, mas eu acho que o que mais, inclusive agora, poucos minutos atrás eu estava nele, é a tal da dispensa eletrônica, dispensa presencial. Que raio é dispensa presencial? Aí eu estava exercitando, né, o meu dom de paciência que eu quase não tenho e perguntando para a pessoa, vem cá, o que é uma dispensa presencial? É o quê? É uma sessão pública presencial? Gente, é cada absurdo que a gente vê. Isso é recorrente. Acho que toda semana eu ouço alguém falar em dispensa presencial como se fosse o oposto da dispensa eletrônica. E como se a dispensa eletrônica fosse obrigação legal, né? Então, assim, é algo que eu acho que já passou da hora da gente superar. Cara, a dispensa eletrônica é aquela em que tem uma sessão de disputa em meio eletrônico. Não é assim que a gente define licitação? Se a disputa for presencial, a licitação é presencial, independentemente de todo o processo ser eletrônico, não é? A gente publica no PNCP, sítio eletrônico, usa o processo administrativo eletrônico, tudo eletrônico. Só que a sessão pública, só essa parte é feita presencial, a licitação é presencial, certo?
Agora, o mesmo processo eletrônico, publica em meio eletrônico, tudo. Se a sessão pública da disputa for eletrônica, a licitação é eletrônica. E aí a pessoa fala que tem dispensa presencial, eu já fico pensando, peraí, então vai ter uma disputa presencial, né? Então é um assunto que eu acho que já deveria ter. Tem coisa mais importante para a gente estar discutindo. Né? Aliás, Sérgio, pelo amor de Deus, tira a disputa da dispensa eletrônica, pelo amor de Deus. É só tirar. Deixa do jeito que tá, tira só a disputa, pelo amor de Deus. Andros, é muito interessante, cara, porque é 6 horas, mas... né, cara? Pô, 6 horas ali é muito tempo. Sem sentido, gente. 6 horas, o cara... Eu mesmo falo nos meus cursos, meus irmãozinhos, faltando 10 minutos, tu vai lá e dá teu lance, de acordo com a coisa que tá rolando lá e pronto. O pessoal ultimamente tá dando nos últimos 10 segundos, pô, parece um bingo. Quem der no último segundinho ali, o melhor lance ganha. Na verdade, tá acontecendo isso. E ainda na linha dos quadros, né, Ronaldo? A gente tem outro também, né? Que esse também eu gosto muito, né? É o quadro E Se Virasse Lei? É algo que tu acha que poderia ter acrescentado ali na lei, pudesse ter incrementado, ou quem sabe tirasse da lei alguma coisa assim, pô, isso aqui se tivesse na lei ia ser maravilhoso para o universo das compras públicas, né? Tem algo assim que tu já pensou? Cara, eu, no último episódio, falei tirar com certeza a publicação em jornal. Com certeza. Nossa, que coisa anacrônica. E outras baboseiras, mas essa era assim, top. Não tem como justificar um negócio desse, né? E para adicionar na lei, para deixar, eu acho que um pouco mais seguro, eu mudaria ali o artigo 13 para deixar mais claro o dever de dar acesso à íntegra dos autos do processo administrativo de contratação. Isso deveria ter sido superado desde 2011 com o artigo 8º da lei, mas é um negócio que... Verdade. Cara, o Estatuto da Advocacia foi mudado para poder prever essa prerrogativa para o advogado, né, de ter acesso aos autos independentemente de estar concluso, mas não coloca. Eu acho que o artigo 13 não ajudou muito nisso, porque diz que todos os atos têm que ser públicos, mas não fica tão claro. Tem gente ainda que não faz a transparência ativa, que deveria fazer independentemente de requerimento, né, e mesmo se pedir ainda, às vezes não dá ainda acesso. Rapaz, esse negócio da acesso aos autos é um negócio que devia ter se superado mesmo. Poxa. Não tenha dúvida. Meu amigo Ronaldo... que o PNCP tem um link para os autos do processo, alguma coisa assim mais direta, objetiva. Com toda certeza. Eu acho que tem que ter... Estava precisando urgentemente dos órgãos de controle fazer uma pressão urgente para que todas as prefeituras tenham processo eletrônico já. Já tem a maioria, né? Aliás, quem tem, de baixo custo, né? De baixo custo já tem. E não é um discurso para favorecer licitante, gente. Não. Pensa comigo. Eu, como pregoeiro, eu me sinto muito mais confortável, se eu puder, por tudo lá já, né? Claro. Eu coloco no site da PF e ainda divulgo no chat. Ó, tá tudo aqui nesse link. Quer olhar o que eu estou baixando da internet para fazer diligência, para poder julgar a proposta? Está aqui, está no processo. O que já não está anexo no sistema, está aqui nos autos do processo. O que acontece no final das contas? As empresas olham e não veem muita chance de ter um recurso procedente, acaba, poxa, eu não vou perder tempo com isso, vou embora, deixar o Ronaldo em paz. Aí eu termino minha licitação sem a etapa de recurso. É claro que eu não posso cercear o direito das empresas de entrar com recurso. Mesmo se elas não tiverem razão, elas têm o direito de entrar com recurso. Mas se a empresa está lá com um monte de licitação para fazer, ela tem acesso, ela olha e fala, realmente aqui não tem muita chance. Tem situação assim, né, André? Pô, aqui tá difícil conseguir alguma coisa. Não vou perder tempo com isso, não, eu vou para outra. Poxa, ótimo, consegui o que eu queria, terminar minha licitação sem ninguém pedir para usar o direito ao recurso que lhe assiste. Isso é um efeito real, concreto, que eu vejo nas minhas licitações. Com certeza. Meu amigo Ronaldo, você é um cara gente boa pra caramba. As pessoas falam que você é treteiro, mas você é um cara super disponível, sempre responde a todo mundo, super educado. Um cara, gente boníssimo, casado com a minha amiga Alessandra, gente fina pra caramba, entendeu? Muito obrigado pela tua participação, pela tua disposição de estar aqui conosco. E é isso, meu irmão. Só tenho a agradecer a você, meu querido. Imagina, cara, eu te agradeço. Você também é uma pessoa muito generosa, né? Quando a gente precisou tirar dúvida, né? Você também se disponibilizou e a gente vê também sua atuação aí nos grupos. Te agradeço também por isso, pela amizade também. Andrezão,
Ou fala alguma coisa de mim também, vocês aí, cara, por favor. É que eu tava querendo que você falasse primeiro para eu complementar. Porque você é um mas, fofo, poxa, André. Você é um cara de André, gente boa. André, eu ia pegar, sabe o que eu ia pegar? Eu não achei. Eu acho que até minha esposa deve ter jogado fora de tão velha que é a camiseta do pregoeiro. Do pregoeiro, tá A vendo? definição Presente. dicionarizada do pregoeiro que o André me deu, Pois ó. é. Tempão Faz Em tempo, breve, atrás. em breve, Olha, licitação bacana em demais. movimento vai ter lojinha. Em breve, É? licitação em movimento vai ter lojinha. Vai ter Ó, lojinha. já reserva Estão a minha, montando. Vai voltar. Já sabe Estou meu- de atividade, cara. Vai voltar. Então, o André Eu é um também cara sou agradecer. empreendedor, né? Um cara que enfrenta desafios aí. Eu fico, sinceramente, André, eu vejo você aí nessa luta com a SLA, com os seus projetos. E, poxa, cara, é muito massa ver, principalmente porque eu tive a oportunidade de ir lá em São Luís, né, no último Enacomp, e estar junto com vocês lá, ver como que o evento tá massa. Pô, é muito bacana você ver as coisas dando certo de quem tá batalhando, né? Então, pô, o André é um cara que merece todo sucesso e tá aí para a gente como exemplo, né, de empreendedor, de pessoa que está aí no meio da área de contratação pública, compartilhando conhecimento e fazendo a coisa acontecer. Ainda bem que eu fui chorar, viu? Eu recebi meu. Pois então, gente. Ronaldo, obrigado, viu, cara? Foi muito bom o bate-papo hoje, Eu cara. não soube que ia inflar o ego dele. Não, é isso. É um risco. Esperamos contar com um amigo aqui em breve novamente. Andres vai estar esse ano aqui no Enacomp, né? Representando em altíssimo nível. E aí a gente quer também agora ampliar para outros estados, né? E claro, a gente sempre quer estar junto com os grandes mestres nos eventos aqui no podcast. E claro que vamos se encontrar já muito provavelmente em breve, viu? Agradeço demais a participação, foi muito bom o bate-papo aqui. Eu com meu parceiro Andros, né? A gente está nessa empreitada e é sempre uma satisfação muito grande falar com os grandes mestres, que a gente sempre tem algo a acrescentar para a gente e para quem está ouvindo a gente, né, Andros? Nas principais plataformas de streamer, né? É isso aí. Pois, gente. Calil, tem algum encerramento aí? Vamos criar, né, Andros? Algum vídeo, algum negócio de encerrar? A gente tem que inovar também aí. Não, tem não? Em breve. Parabéns, Calil, Calil. Você é um fofo, Calil. Você que tá no backstage aí. Gente, começou o Calil é a Marlene do Licitação em Movimento. Pois, galera. Nada anda aqui. Nada anda. Pois, galera, gente, muito obrigado. Vamos nessa. E olha, contamos com você no próximo episódio. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau.